que a gente vai chamar aqui enquanto isso, uma dupla de gigantes. Esses caras que fazem um trabalho incrível, que desde a primeira vez que eu assisti um treinamento com esses caras, o meu negócio mudou. Nós temos um treinamento muito top com eles. São pessoas que eu admiro demais, são pessoas que eu adoro ouvir, porque ensinam muito. Quem aqui gostaria de aprender a fazer contato frio? Aumentar a lista todos os dias. Que o segredo é esse, né? O Regis falou aqui de ter a lista, é importante, e fazer esse trabalho de aumentar a lista todos os dias e fazer ela crescer é o grande segredo. Eu vou falar pra vocês, gente, só existe 2 tipos de pessoas. Olha pra mim aqui. Só existe 2 tipos de pessoas. As pessoas que a gente conhece e as pessoas que a gente não conhece. Então me ajudem a receber essa dupla sensacional aqui, para dar um treinamento incrível pra gente. Anderson Silva e Jorge Paulo! Vem pro palco, seu gigante! Uma salva de palmas! Boa noite, pessoal! Bom, primeiramente quero agradecer a Deus, tá, por estar aqui hoje, a toda a equipe do Sistema Gigantes pelo convite da gente poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento aqui. Eu costumo dizer que é o seguinte, se nós falarmos alguma coisa aqui que vai de encontro ao seu líder, ao seu duplo, ao seu triplo, sempre ouça e faça aquilo que a sua linha ascendente falar. Nós estamos aqui para compartilhar alguns conhecimentos, alguns dados, algumas dicas, mas lembrem-se disso, a sua linha ascendente são as pessoas as quais têm mais interesse no seu crescimento. Por isso, mais uma vez eu digo e repito, ouça sempre a sua linha ascendente. Eu e o Anderson, a gente tem 3 anos e 10 meses no negócio, então a gente está aqui para compartilhar algumas coisas que deram velocidade ao nosso negócio, certo, Anderson? Bom, isso aí para mim também é um prazer imenso, um dia extremamente especial. Obrigado de coração por vocês que acreditam no nosso trabalho e aos gigantes por dar essa oportunidade. E o nosso negócio ele foi construído sobre algumas bases muito sólidas. Eu e o Paulo, a gente vai falar aqui rapidamente a respeito de um tipo de relação com contato com pessoas que a gente não conhece, porque a maior parte do nosso negócio foi construído assim. A gente também trabalhou a nossa lista, a gente convidou parentes e amigos, mas a maioria das pessoas que passaram a desenvolver esse trabalho junto com a gente foram pessoas que nós não conhecíamos. E quando eu falo a respeito de base sólida, nós temos uma referência. Então, independente, por exemplo, de religião ou de crença, tem um líder que nós seguimos, nós temos uma mentoria que nós não podemos deixar de falar dela, porque é onde a nossa vida está pautada e onde o nosso negócio está alicerçado. Essa passagem do Evangelho de Jesus segundo Mateus, e aí vamos pensar, agora eu quero pensar nele não como um ser religioso, estou falando de um líder. Estou falando de uma mentoria. E aqui a gente tem nessa passagem essas palavras dele que diz o seguinte: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis aos montes, saiam daqui, lança-te ao mar, e assim acontecerá. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. E foi com essa mentoria que nós passamos a desenvolver esse negócio, porque as pessoas falavam pra gente, né, Paulo, vocês são loucos, como é que vocês vão se envolver numa atividade? O Paulo, por exemplo, tinha lá, né, a atividade dele já no banco. O que seus amigos falaram para você lá? Você é louco de deixar uma segurança como essa para ir se aventurar a vender perfuminhos. Então, você precisa ter fé. A fé é a substância das coisas desejadas.
É por isso que um dos fatores importantes quando você começa a desenvolver essa atividade é você ter o seu quadro dos sonhos. É você começar a visualizar aquelas coisas que você almeja de verdade. Bruno falou uma coisa aqui que é verdade, você precisa atrair. Só que para você poder atrair, primeiro tem que estar na sua mente. Primeiro você precisa visualizar. Sabe uma das coisas que eu visualizei lá no começo, quando eu vi a apresentação do plano? Eu me visualizei exatamente aqui, hoje, falando com vocês. E é por isso que está acontecendo. Porque se você tiver fé, você consegue remover as montanhas, você consegue remover as dificuldades, e você vai começar a desenvolver habilidades que nem você imaginava que você tinha. Eu não imaginava que eu teria essa habilidade de repente subir aqui e poder falar com as pessoas dessa forma, mas eu acreditei. No momento em que eu tinha talvez a maior dificuldade da minha vida, que era uma dificuldade financeira, então imagina você com uma dívida de 50 mil. Eu poderia não ter naquele momento uma perspectiva material, mas eu tinha fé. E foi por isso que eu estava em um evento religioso quando eu recebi a ligação do Caio. Eu estava ali pedindo. E a fé, então, para nós, é algo que nós valorizamos demais, nós acreditamos demais. Quando eu recebi a ligação e quando nós conhecemos a Rinodê, passamos então a ter fé nas palavras do Sandro, nas palavras da família Rodrigues, na Rinodê. Passamos a ter fé nos produtos a partir do momento que nós começamos a usar e compartilhamos com as pessoas. E foi assim que nós construímos o nosso negócio. Mas aí, começaram a vir o quê? As adversidades do próprio trabalho. Isso é normal, isso vai acontecer em qualquer trabalho. Se você arrumar um emprego novo, se você for para uma atividade nova, você vai ser desafiado. Você vai ter que aprender coisas novas. Então não tenha medo disso. Se lança ao desafio. Faz com medo mesmo, não tem problema, você vai aprender. Já foi falado aqui nesse palco sobre isso. E eu e o Paulo, nós fizemos o quê? Trabalhamos a nossa lista, né? Exatamente. Vocês querem ver uma coisa? Vocês não precisam acreditar. Mas eu me formei em 5 anos, depois que eu me formei, eu falei assim, não sei se eu vou realmente trabalhar com isso, mas uma das coisas que eu nunca farei é falar em público. E eu estou aqui, prova disso. Se eu posso, qualquer pessoa pode. Removeu a montanha, tá vendo? É a fé. E uma das coisas que merece parabéns, porque eu acompanhei e eu sei a superação do Paulo em relação a isso. Uma das coisas que nós sempre fizemos foi ouvir muito a nossa linha ascendente, né? Demais. Lembra a dica que eu dei no início? Sempre faça e ouça o que a sua linha ascendente diz. E uma das coisas foi ler. Ler muito. No início do negócio, já vamos partir para a prática aí. Eu e o Anderson, nós saímos para ir comprar um livro. Vou pedir até para colocar o slide aí para vocês poderem ver. Por favor. É baseado... Nós saímos para ir comprar um livro no shopping, era um domingo. E aí, na livraria, nós encontramos um casal apresentando o plano da Rinodê. Eu e o Anderson olhamos um para a cara do outro e dissemos, cara, nós estamos ficando mole. Num domingo, à tarde, as pessoas apresentando o plano e hoje nós não falamos com absolutamente ninguém. O que nós fizemos? Saímos indignados de lá. Pegamos um táxi. E... aí, nessa foto aí, coloca a foto aí pra gente ver. Lá no canto em cima tem o Marcos, tá de camiseta amarela. O Marcos é o patrocinador da Jéssica e do Flavielton. Ele era o taxista. Entrei no táxi. E o Marcos começou a conversar, falar. Eu falei, nossa, esse taxista tá falando bastante. E o Paulo já tinha provocado, né? E falou, pô, a gente não falou com ninguém hoje. Eu falei, vai ser esse. Tá falando demais, né? E aí o Marcos começou a conversar. Eu falei, pô, você é bastante desenrolado. O que você fazia antes do táxi? Porque você é novo, né? Ele falou assim, cara, antes eu vendia zíper no Brás. Eu falei assim, caramba. Eu falei, vendia zíper? Ele vendia muito. Ele falou assim, você acredita que eu comprei uma moto? Eu falei, comprou uma moto vendendo zíper? Eu falei, cara, você é bom demais, hein? Assim, de repente, você trabalhasse junto com a gente, você ia comprar um prédio, então, né? Porque você comprou uma moto vendendo zip. Ele falou assim, tá, mas o que vocês fazem? A gente falou assim para ele, por incrível que pareça, nós ajudamos as pessoas a conquistarem mais dinheiro. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, é? Ele falou assim, tem como me ajudar? Eu falei, não sei.
Depende, né? Ele falou, mas o que vocês fazem efetivamente? Eu falei assim, cara, se eu for te explicar agora, não vai adiantar. Eu falei assim, até porque você está dirigindo, então, por favor, eu preciso que você preste atenção no que você está fazendo, né? Que ele ficou bastante empolgado e depois a gente conversa. Então, uma das coisas que a gente sempre faz com contato frio é simplesmente colocar uma informação que deixe ele curioso. É só isso. Você não pode ir com as garras e nem querer, na hora ali, já falar para ele que você tem uma coisa maravilhosa. Não funciona. Você colocar, por exemplo, para a pessoa, eu tenho um negócio maravilhoso, você precisa conhecer. Não é assim que vai funcionar. Você precisa ser interessante para a pessoa. E não interessado, né? E aí a gente vai dosando. Então, nesse momento, o Marcos falou assim, não, mas eu quero saber mais. Eu falei, então tá, Marcos, uma hora a gente conta para você, a gente troca telefone. O Marcos ficou tão curioso com aquela conversa que ele não saiu da nossa casa enquanto a gente não mostrou o plano. Ele chegou na porta de casa, ele falou assim, então, mas vai me falar do negócio? Eu falei assim, então, cara, agora a gente tem as coisas para fazer de casa, tal, não dá para falar. Ele falou, mas aqui, rapidinho, você não consegue? Eu falei, tá bom. Vamos entrar. Aí entrou em casa, a gente mostrou o plano para ele, foi na franquia e comprou. O Marcos, gente, infelizmente não está mais no negócio. Mas ele foi um contato que trouxe para a gente Jéssica e Flavieliton, duplo diamante, Abel diamante, Josué diamante, Solange diamante. Um contato frio. Em um domingo à tarde. Então essa é a dica que nós deixamos aqui. Nunca se acomode de passar um único dia sem mostrar o plano para alguém. Imagina se nessa tarde de domingo nós tivéssemos, a loucura de falar o seguinte, não, amanhã eu apresento. Nós não teríamos esses diamantes aí. E ali na foto vocês puderam ver também que, como a Jéssica e o Flavielito falaram aqui, o que fez bastante diferença para a gente é que as caseiras, assim, nós sempre trabalhamos muito caseiras. Quem ensinou isso diretamente para nós, Gabriel e Leandro Kensky, sempre bateram muito em cima dessa tecla, e como nós não somos bobos, nós acreditamos no que eles falaram e fizemos exatamente como eles pediram para fazer. Exatamente. E assim, eu até faço um parênteses aqui nas caseiras, que é o seguinte, muita gente fala assim, não vou chamar meu patrocinador para minha casa, para mostrar o plano, enfim, sabe? Aí fala assim, sabe, Paulo, eu não gosto do meu patrocinador fala isso de mim, e etc e tal. Gente, eu deixo uma reflexão aqui para vocês. Seu patrocinador é perfeito? É claro que não. Ele convidou vocês. Então, assim, sempre edifique a sua linha ascendente. Pega os pontos positivos dela. Fala na caseira o que a pessoa é. Esquece esse negócio. Edifica sempre a sua linha ascendente. Isso aí, no próximo slide aqui, a gente vai ver uma outra situação, um contato frio que foi feito através de redes sociais. Outra coisa que as pessoas perguntam pra gente, tá, mas e na rede social, o que que eu faço? Nós fomos em um treinamento com o Júlio Miranda, e lá éramos prata, se eu não me engano, nesse treinamento ele falou assim, não sejam agentes secretos da Rinodê. Cada líder tem a sua forma de trabalhar. Eu tomei aquilo como algo que fez sentido para mim. Então, nós não fomos para as redes sociais, por exemplo, fazer como muita gente faz, atropelar de informações sobre Rinodê. Nós começamos a fazer postagens inteligentes. Por exemplo, num evento como esse daqui, fomos lá, fizemos uma selfie, postamos assim, tá vendo toda essa galera aí atrás? Olha só que bacana, todo mundo feliz, sabe por quê? Todo mundo na contramão da crise. Isso desperta a curiosidade das pessoas. E vocês estão vendo na foto de cima ali, tem um rapaz que é o William. Esse rapaz, ele dá aula na academia onde nós treinávamos. Porque uma das coisas que eu e o Paulo a gente sempre fez foi fazer o nosso trabalho e equilibrar as coisas. Nunca mais um, nem menos o outro. Tem que ter equilíbrio. Você tem que ter o seu tempo para a sua espiritualidade, você tem que ter o seu tempo para a sua família, e você tem que entender que o seu negócio vai acontecer a todo momento, porque é um negócio que você tem contato com pessoas. O William começou a ver essas postagens que nós fizemos e começou a curtir. Curtiu uma, curtiu duas, curtiu três. Na quarta curtida, eu chamei ele. Eu falei assim, pô, bacana, eu vi que você está dando uma aula de bike, eu e o Paulo, a gente quer ter uma aula de bike com você na academia. Sabe qual foi a pergunta que ele fez? Pô, eu vejo aí sempre vocês postando um negócio com um monte de gente, todo mundo feliz. Que negócio é esse? Olha que pergunta interessante. Eu falei, a gente de repente pode tomar um shake e eu te mostrar. Um whey, alguma coisa assim, porque ele é professor, né? O William, gente,
não está no negócio. Mas dá uma olhada o que refletiu essa linha. Eric, Diamante Elite. Felipe, Diamante Elite. Alerces, Diamante. Contato frio. Seja inteligente, desperte nas pessoas uma curiosidade de saber o que você tem. Não entrega tudo de mão beijada na mão. Não precisa ser chato, você não precisa ficar postando, venha trabalhar comigo, venha trabalhar na Rinode. As pessoas gostam de sucesso, postagem de alegria, sucesso, isso que chama a atenção. Então poste de forma inteligente, não sejam chatos. Em um momento ou outro a pessoa vai te chamar e vai te perguntar o que você está fazendo. E aí você vai lá e explica, toma um café com a pessoa e mostra a oportunidade para ela. O nosso negócio é feito de contactar pessoas. Então nunca passe um dia sem fazer contato com alguém, nunca. Com o William, por exemplo, ele falou assim, tá, mas esse negócio, eu falei assim, cara, você acredita que tem vários profissionais da mesma área que você trabalhando junto com a gente? Sabe aquela foto lá que você viu um monte de gente? Um monte de profissional da sua área. E as pessoas estão felizes porque elas conseguem fazer algo a mais e, de repente, talvez aquilo que a sua profissão hoje não consegue te dar de retorno financeiro, estão conseguindo com a gente no projeto que a gente desenvolve. Ele não teve dúvida de sentar com a gente para tomar um café para nós podermos explicar. E foi daí que veio essa linha incrível, que é uma linha gigante que nós temos. E em rede social também nós tivemos um outro contato, vou mostrar aqui para vocês, nessa foto aí do lado de cá está o Carlos. O Carlos também foi um contato que nos procurou pelo Facebook. Chamou lá no privado e falou assim, pô, eu estou vendo aí um negócio bacana, um movimento, o que é isso que vocês estão fazendo? Por quê? Todas as nossas postagens sempre foram assim. Quando nós tivemos a possibilidade de subir no palco, por exemplo, para ser reconhecidos como diamante na convenção, imagina, tinha uma Lamborghini aqui, nós fizemos a selfie, não podia, mas a gente deu um jeito, você sempre dá um jeito. Fizemos uma selfie, colocamos assim, imagina você ser reconhecido para 30 mil pessoas com a Isis Valverde no palco. Cara, o tanto de gente que chamou a gente para poder saber, como assim com a Isis Valverde no palco? Que negócio é esse que vocês estão fazendo? E uma dessas pessoas foi o Carlos. E aí conversamos com o Carlos e a mesma coisa. Cara, se eu te falar, você não acredita. Você trabalha com o quê? Ah, eu já trabalhei no varejo, tinha uma loja de roupa, tal. Eu falei, então, tem um monte de gente da sua profissão fazendo dinheiro junto com a gente, na atividade que nós desenvolvemos. Sentamos com o Carlos, explicamos, e vocês viram ali, a gente tem a foto do diamante, que é o Wilton, né, e a Tânia, veio de um contato frio. Depois disso, quero colocar aqui para vocês que é algo que a gente faz acho que com maestria hoje, que são os contatos que acontecem. A gente às vezes faz teatrinho dentro do táxi do Uber, tá? Então assim, muitas vezes a gente pega o telefone e um fica mandando mensagem para o outro só para atiçar a curiosidade dos Ubers e dos taxistas para saber o que nós fazemos. Você não precisa ser chato, seja natural. Isso dá muito certo. Uma das coisas que eu faço às vezes, eu pego o celular, né? E eu faço como se eu estivesse gravando uma mensagem. Aí eu faço assim. Marcelo, deixa eu falar uma coisa para você. Olha só. Eu apresentei uma oportunidade para você poder fazer 10 mil reais por mês comigo. E eu estou vendo que você está demorando demais. Vou apresentar essa possibilidade para a primeira pessoa que fala para mim que quer ganhar 10 mil por mês, tá bom? O que vocês acham que acontece? O Uber ou o taxista começa a ficar com a orelha de lobisomem, assim, né? Porque começa a crescer a orelha da pessoa. Aí ele começa a puxar assunto e a gente vai e muda de assunto. E aí ele volta no assunto novamente. Mas o que vocês fazem? Nessa foto, nas fotos ali, ó, são reais, tá? O primeiro é o Luciano, que é uma equipe nossa. O Luciano, a gente estava indo fazer uma atividade de vendas dentro de uma empresa. Aí ele perguntou para mim, eu falei assim para ele, pô, quanto tempo você está no táxi? Geralmente é isso, eu entro e falo assim, e aí, trabalhando muito? Sempre essa a primeira pergunta. E aí ele falou assim para mim, pô, trabalhando demais, tal. Eu falei, pô, fica sentado aí o tempo todo, mas você tem uma certa liberdade, né, que você faz o seu tempo. Eu falei assim, é exatamente igual ao nosso negócio. Só tem uma diferença, talvez, entre o que você faz e o que nós fazemos. Eu falei assim, é porque eu sei que aí você faz o teu horário, você ganha quanto você quer, mas e se de repente você ficar doente? Aí ele falou assim, pô, isso é complicado, porque é 100% dependendo do meu trabalho.
Falei assim, não, essa é a diferença no nosso negócio. No nosso negócio, por exemplo, se eu fico doente, ou de repente o Paulo fica doente, o dinheiro continua entrando. Aí ele virou para a gente e falou assim, que negócio que vocês fazem? Falei assim, então, se eu te falar, você não acredita. Mas dá para você acreditar, por exemplo, que existe uma forma de você poder ganhar dinheiro enquanto as pessoas tomam banho lá na casa delas, entra dinheiro na sua conta corrente? Como que isso acontece? Eu falei, então, por isso que eu te falei que você não ia acreditar. E aí ele sentou no mesmo dia, tá, gente? Ficou tão curioso, é isso que eu falo, curiosidade é o que a gente tem que ter a nosso favor. Curiosidade, sentou com a gente, mostramos o plano e ele foi na franquia comprar o combo, no mesmo dia, tá ali, por isso que tá a foto do combo, isso foi no mesmo dia, tá? Ele foi, deixou a gente, voltei para casa, ele ligou, falou assim, ó, vamos encontrar que eu quero ir lá na franquia comprar? O outro ali é um taxista em Curitiba, aí nós fizemos o teatrinho dentro, né? Aí tava o Caio e a Bruna, que são os nossos patrocinadores queridos, amamos vocês, e aí começamos a falar sobre bônus, né? A gente começou a conversar, falou assim, pô, mas você viu? Pô, mês que vem acho que o bônus vai passar por uns 15 mil, vai ser isso muito bom, bacana. Você viu, a gente está tendo dissídio, começou a dar risada, né? Pô, nosso dissídio é legal, né? Porque aumenta 5 mil. Então, ele, mesma coisa, curiosidade. A outra foto, não sei se vocês viram, foi um Uber no Rio de Janeiro. Então, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. Então, independente de onde nós estamos, é possível você poder desenvolver um negócio, até mesmo na praia. Contactar e convidar pessoas você pode fazer a qualquer momento, porque para nós é de forma tão natural, tão gostosa que hoje que a gente faz o negócio, porque é muito prazeroso. E aí nessa foto nós fizemos esse contato aí na praia, lá no Guarujá. Usando o energético. Exatamente, usando os produtos da Rinodê. E olha só que interessante, no momento que surgiu a oportunidade de mostrar o plano, nós não pensamos duas vezes. Nós passamos o pé na areia e mostramos e desenhamos o plano na areia. Na areia, foi na areia mesmo. Se não tem papel, não tem caneta, vai na areia, é o lugar que a gente estava. Sabe como que foi esse contato? Foi assim, o garçom veio, esses aí são os donos do quiosque. Chegou o garçom e falou assim, eu falei assim para ele, pô, arruma pra gente um energético HND. Aí ele falou assim, não tem. Eu falei, como não? É o melhor do mundo, você não tem? Como que você não tem isso aqui? Que absurdo, né? É absurdo isso. Quem que é o dono? Aí pedimos para falar com o dono. Aí nós tínhamos uma bolsinha que a gente sempre leva, a nossa, né, frasqueirinha e tal. Chegamos até o dono e falou assim, pô, seu garçom falou que não tem esse energético aqui, cara. Eu pedi porque o nosso já está quente. Eu queria um gelado. Mas como você não tem, nós vamos deixar este aqui com você, para você poder provar. Amanhã a gente vem aqui, porque eu percebi que a gente foi nos outros quiosques que ninguém tem. De repente você pode ser o pioneiro. E fomos embora. No dia seguinte, o que aconteceu? Plano na areia. Foi isso que aconteceu. Mais uma linha nossa, que é uma linha que